você puder, erga as suas mãos a Ele. Quem poderá nos separar do amor do Senhor? Nem a morte, nem a espada, nem os poderes de agora, nem do porvir. Nada e ninguém pode nos separar do amor do Senhor. Com as suas mãos levantadas, comece a agradecer a Ele. Agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito em sua vida. Agradeça, agradeça. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Queremos te agradecer, porque o Senhor é o nosso Pai. Não há nada melhor do que ser teu filho, Senhor. Nenhum título da terra se iguala à grandeza de ser filho do Senhor. Pai, nessa noite nós te pedimos, como esta chuva que está caindo lá fora, seja assim aqui dentro, Deus, a tua palavra vindo, nos lavando, Senhor, tirando toda impureza de dentro dos nossos corações, porque a tua palavra tem poder, ó Deus. Senhor, nós cremos, Deus, porque a palavra do Rei tem autoridade suprema, e quem pode perguntar o que você está fazendo? Senhor, o Senhor tem autoridade suprema nesse lugar. A tua palavra, Senhor, tem a primazia em nossas vidas. Pai querido, antes de mais nada, queremos te dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque se estamos aqui, é porque a tua palavra tem se cumprido em nossas vidas. Que a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor tira o pobre do monturo e o faz assentar entre os príncipes do seu povo. Nessa noite nós estamos assentados, Senhor, filhos e filhas do Senhor. O Senhor nos tirou do lamaçal, Senhor. O Senhor nos tirou, Deus, do meio da imundície, nos resgatou, nos limpou, nos fez teus filhos, Senhor. Colocou em nós um anel, nos deu uma capa, nos deu novas vestes. Pai, o Senhor é maravilhoso. Meu Deus, o Senhor é maravilhoso. Quando olhamos para trás e vemos tudo que passamos, e podemos olhar para hoje e dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ah, Senhor, Tu és maravilhoso. Uma salva de palmas ao Senhor. Uma salva de palmas a Ele. Aleluia. Aleluia. Quantos estão felizes com o Senhor Jesus? Quantos estão felizes? Oh, glória. Abram comigo Mateus capítulo 4. Aleluia.
Aleluia. Oh, glória. Mateus capítulo 4, a partir do verso 1, a palavra diz: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Queridos, esse texto para mim era meio que incógnita, porque eu sempre olhava para ele e falava assim: puxa, qual a graça de mandar Jesus ser tentado pelo diabo? Tudo bem, Deus tem os planos dele, e até eu saber também, né? Demora um pouquinho, às vezes, a gente conseguir entender. Mas a gente precisa entender o seguinte, queridos: Deus sempre tem uma razão, nada é por acaso. Então nós precisamos entender o porquê de algumas coisas, de algumas não, de todas as coisas. Nós precisamos entender o porquê dessas coisas. E aí eu comecei a olhar para isso, e eu comecei a entender que Jesus é o nosso modelo. Amém? Jesus é o nosso modelo, amém? Amém. Gente, ajuda, está gravando ali. Vocês precisam ajudar. Então, queridos, Jesus sendo o nosso modelo, Ele veio para quê? Para nos mostrar como fazer. Porque Ele é o modelo, Ele é o primogênito. Então, Ele veio primeiro na frente mostrando. E aí, então, a gente começa a olhar, e quando o tentador chega, ele pega e lança uma palavra que está lá em Deuteronômio capítulo 8. Abra comigo, Deuteronômio capítulo 8. Eu acredito, queridos, que Jesus, ele é, como é que eu vou dizer? Ele é a representação física de Israel. Ele é tinha a nação inteira, ele representava o povo inteiro. Então, se você pegar o verso 3, Deuteronômio 8, a partir do verso 3, diz assim: ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com maná, que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Queridos, minha Bíblia está marcada aqui, mas eu tinha desde o início, quer ver? Se você pegar o verso 2, diz assim: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Queridos, aí eu comecei a entender o porquê de Jesus ter sido levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Se você olhar aqui no verso 2, Deus está dizendo o seguinte para o povo: que Ele guiou o povo pelo deserto durante aqueles 40 anos para humilhar o povo e para pôr à prova, para saber se o povo ia guardar a palavra ou não. Oh, glória a Jesus. Queridos, então eu começo a entender que
o porquê de Jesus ter sido levado ao deserto para ser tentado pelo diabo era justamente como um modelo para nós. Para quê? Para que ele mostrasse a maneira de vencer o diabo. E qual era a maneira de vencer o diabo? Era guardando a palavra que ele recebeu. Queridos, eu me lembro muitas das vezes o pastor Ricardo, quando ministrava aqui, né, das vezes que ministrava, sempre nos dizia que nós não devemos querer alicerçar a nossa fé e deixar ela pronta no momento difícil. Nós temos que edificar a nossa fé durante toda a nossa vida. Para quê? Para que quando chega um momento difícil, você esteja alicerçado. E assim foi com Jesus. Por quê? Porque quando Satanás chega, Jesus estava pronto. Queridos, mas como estar pronto? Guardando a palavra. Por quê? Porque ele diz em Deuteronômio: eu coloquei vocês à prova para saber se vocês iam guardar a minha palavra ou não. Para saber o quê? Que nem só de pão viverá o homem. Queridos, quando Jesus guarda a palavra, ele automaticamente recebe o poder daquela palavra. Quando nós guardamos a palavra do Senhor, nós recebemos poder para agir em cima daquela palavra. Nós recebemos poder para agir diante das... Misericórdia. Nós recebemos poder para agir em cima daquela situação. Então, nós precisamos entender, queridos, que eu tenho entendido que a fonte de uma vida espetacular está justamente quando nós guardamos a palavra que o Senhor nos dá. João 14, 21, ele diz assim, que aquele que ouve as minhas palavras e as guarda é o que me ama. Eu também o amarei. Meu Pai o amará. Virei e o quê? Me manifestarei a Ele. Então, existe uma diferença, queridos, entre a presença, entre a essência do Senhor e a manifestação da glória do Senhor. E nós precisamos entender que quando nós guardamos a palavra, o Senhor chega no momento certo, Ele se manifesta. Por quê? Porque nós guardamos a palavra do Senhor. Por isso a necessidade, queridos, de nós sermos um povo bíblico. Nós precisamos ser um povo que come a palavra do Senhor. Foi falado isso domingo, né? De comida, né? Pois é, queridos. Nós precisamos comer a palavra, nós precisamos absorver a palavra. Por quê? Porque justamente ele está dizendo o quê? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Eu estava pensando e falei, cara, como é poderosa essa questão, como é poderosa a palavra do Senhor. Meus irmãos, há um bom tempo atrás, não lembro quanto, sou ruim de data, né? Eu lembro quando eu me casei, lembro namoro, essas coisas eu lembro, aniversário, essas coisas eu lembro, tá? Já vou logo, né, acabar por aqui. Mas outras datas eu não lembro. Mas eu me lembro uma vez que eu e minha esposa, nós estávamos tendo excesso de comunhão. Não, queridos, crente não briga, crente tem excesso de comunhão. Então a gente estava tendo excesso de comunhão. Eu falava em francês, ela falava em japonês. E aí eu não entendia o outro, um levantava a mão, o outro já dava um karatê, e o negócio rolava assim. Aí um dia eu peguei e falei, Senhor, o negócio está estreito na terra, Jesus. Porque eu estou vendo, Jesus, que eu não tenho chance de ganhar essa luta. Que ela é pequena, mas ela é brava. Então, não estou afim. Senhor, eu posso ter problemas no trabalho, eu posso ter problemas em qualquer lugar, mas Senhor, a minha casa tem que ser um lugar de paz. Aí eu falei para o Senhor assim, Senhor, me dá uma palavra. Uma palavra. Queridos, naquele momento o Senhor falou para mim assim, abra a Bíblia. Cara, eu vou falar para vocês um negócio. Vou abrir um parênteses rápido. Porque até que em algumas vezes, não acredito muito nesse negócio não, sabe? Abre a Bíblia. Teve uma vez uma irmã de um carrinho de cachorro quente, que ela chegou para mim e falou assim, irmão, estou numa prova muito grande. Eu preciso de uma palavra. Eu falei, querida, vai orar. Ela falou, não, irmão,
eu vou te dar a Bíblia aqui, você abre a Bíblia e me dá uma palavra. Eu falei, ó, não acredito nisso não. Não, pega aí e abre aí. Eu falei, tem certeza? Tenho. Eu falei, tá bom. Eu falei, Jesus, ó, a irmã quer uma palavra, se o senhor quiser dar, fica à vontade, tá? Eu vou abrir aqui e o senhor fala. Queridos, quem adivinha em que página abriu? Abriu na página branca do Novo Testamento. Eu falei, querida, vai orar, porque o senhor não quer falar por aqui não. Então eu fico meio reticente assim, mas naquele momento, quando o senhor falou comigo, eu entendi que ali era, e aí, queridos, eu abri Isaías 54, 17. E essa palavra eu tenho ela comigo já há mais de 10 anos, mais. Toda arma forjada contra você não prosperará. E toda a língua que se levantar em juízo contra ti, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, diz o Senhor dos Exércitos. Ah, queridos. E aí eu comecei a declarar essa palavra na minha casa. De repente, a gente já começou a falar, um em chinês, o outro em japonês. Começou já. Daqui a pouco já foi chegando. Chegou. Queridos, existem momentos que a comunhão quer até chegar um pouquinho a mais. Mas aí de repente eu falo, não tem lugar aqui. Aqui é um lugar de paz. E aí a gente consegue acalmar os ânimos ali e passa. Por quê? Porque toda arma forjada contra a minha casa não vai prosperar. Eu quero dizer a você, justamente, a importância de guardar a palavra. Quando, em 2017, eu tive uma enfermidade que eu não sei o que era. Mas tem a Maria das Dores e tinha eu das dores, né? Era dor direta. E assim, eu vou dizer a vocês sinceramente, queridos, tinha dia que eu não conseguia nem raciocinar direito. Mas não era tanto a questão da dor. O problema não era tanto a dor, o problema era o valor que eu dava para a dor que eu estava sentindo. Porque, queridos, dava para eu ter me ajeitado ali, dava para eu ler a Bíblia, dava para eu fazer alguma coisa. Mas eu cheguei a um momento que eu me relacionava tanto com a dor que eu estava sentindo, que eu não conseguia olhar para fora daquilo. E glória a Deus, Deus falou comigo, eu consegui ouvir o Senhor, fui curado, glória a Deus. Mas quando foi, há um tempinho atrás, quando a enfermidade bateu a nossa porta de novo e veio contra a minha esposa, queridos, eu vou dizer a vocês sinceramente, eu fiquei a princípio envergonhado, depois eu fiquei feliz. Envergonhado por quê? Porque a postura dela era totalmente diferente da minha. E aí fiquei feliz também, porque era diferente da minha. Por quê, queridos? Porque para muitos que sabem, a minha esposa teve, problema com câncer, e tinha houveram dias em que ela não conseguia nem andar. Eu precisava carregar ela para ir no banheiro, para ajudar a tomar banho, e foi uma luta. Mas, queridos, eu quero dizer a você que todas as tardes, quando eu chegava do trabalho, ela estava na cama, e em volta dela estava a Bíblia, livro, celular, caderno de anotação, e raramente ela não estava ou ouvindo um louvor ou ouvindo uma mensagem. E eu olhava e falava, cara, uau, que fantástico. Por quê, queridos? Porque ela conseguiu, no meio daquela situação, se agarrar a uma palavra e permanecer firme. Meus irmãos, nós precisamos entender que nós não estamos livres de aflições, nós não estamos livres de desafios, mas maior é a palavra do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos crer com todo o nosso coração que a palavra do Senhor, quando nós deixamos que ela entre dentro de nós, ela surte um efeito, queridos, que ninguém pode derrubar. Nós precisamos crer nisso. E não é apenas para a saúde, mas em todas as áreas da nossa vida, porque o Senhor tem interesse em todas as áreas das nossas vidas. Eu, certo tempo, experimentei algo do Senhor que eu achei maravilhoso. Muitas das vezes nós tentamos colocar Deus dentro de uma caixinha.
Queridos, Ele é o nosso Pai, Ele nos ama. E como Pai, Ele quer o melhor para você em todas as áreas, em todos os momentos. Eu lembro uma vez que eu fazia tempo que eu não tirava uma férias. E aí a gente programou para ir para a praia, ficar uns 4, 5 dias, não foi? Primeira vez. E de repente a gente ficou e estava dizendo que ia chover. Mas a gente creu que não ia chover naqueles dias. Queridos, pensa num sol. Pensa num sol que fez todos aqueles dias que nós ficamos. Mas o mais impressionante foi que quando nós estávamos voltando no domingo de tarde, tinha uma montanha, tinha uma cadeia de montanhas. A gente foi ali para o lado de Iguape, ali na Jureia, então várias montanhas ali. E tinha uma que rodeava a cidade. Quando nós estávamos passando por ela, eu olhei para cima. Queridos, o céu estava azul. Sabe aquele céu sem nuvem nenhuma? Mas naquela montanha, ao redor que estava ali perto da cidade, existia uma nuvem assim no cume dela. E aquela montanha não era maior que as outras. Queridos, no meu espírito, a sensação que eu tive era o seguinte: era como se o Pai estivesse em cima daquela nuvem. E dali ele conseguia ver eu atravessando a cidade para poder voltar. Mas o que eu sentia era alegria. Eu conseguia sentir a alegria de Deus. Por quê? Porque justamente Ele olhava e falava assim: eu me alegro quando você está alegre. Nós precisamos crer que Deus nos ama em todos os momentos. Por isso a necessidade de nós guardarmos a palavra. Por quê? Porque quando nós guardamos, nós também estamos demonstrando que amamos Ele. Queridos, muito mais do que palavras, muito mais do que tudo que nós podemos dizer, quando nós ousamos guardar a palavra do Senhor, contra seja o que for, nós estamos mostrando para Ele que Ele é mais importante na nossa vida. E Ele tem a primazia. Nós precisamos acreditar, queridos, que Deus é maior nas nossas vidas. Nós precisamos crer nisso. Eu estava olhando para toda essa situação, e quando você olha como Jesus sendo modelo para nós, a maneira como Ele vence o diabo, Ele nos deu a chave de como vencer Satanás, de como vencer as doenças, de como vencer a miséria. Nós precisamos ter uma vida de confissão, uma vida de adoração. Nós precisamos ter uma vida de entregue ao Senhor. E muito mais, queridos, do que um culto, muito mais do que um momento de 2 horas na semana, muito mais do que 2 horas e pouco ou 3 horas no domingo. Nós precisamos desenvolver uma vida, um culto racional ao Senhor, aonde a nossa vida é um culto a Ele. E eu aprendo a cultuar Ele no meu trabalho. Eu aprendo a cultuar o Senhor na minha casa. Eu aprendo a cultuar o Senhor em todos os momentos. Em todos os momentos eu estou oferecendo uma oferta agradável a Ele através da minha vida. Nós precisamos desenvolver uma vida de adoração, uma vida em que nós expressemos o nosso amor a Ele em todos os momentos. Por quê? Porque o Senhor não fala apenas na igreja. Queridos, o Senhor não fala apenas através da palavra, mas o Senhor também fala através de situações. Existem diversas maneiras que o Senhor pode falar conosco. Mas se você não tiver intimidade com o Senhor, você não vai conseguir ouvir a voz dEle. E às vezes você não vai conseguir reter aquilo que Ele está te dando naquele momento. Para quê? Para que quando chegue lá na frente, você tenha força para vencer. Então, em muitos momentos das nossas vidas, nós perdemos batalhas, porque nós desperdiçamos as sementes que nos são dadas. Porque o Senhor não tem problema nenhum em nos dar uma palavra. O problema é quando nós não entendemos. O problema é quando nós desprezamos aquilo que nos foi dado. E aí nós perdemos o poder daquilo. Amados, é chegado o tempo de nós deixarmos de lado todas as coisas e focarmos no Senhor.
Hebreus diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor está dizendo. Eu entendi algo que na antiga aliança, queridos, a palavra do Senhor estava fora dos irmãos, fora das pessoas. Mas se você olhar para Hebreus capítulo 8, verso 7. Abra comigo. Hebreus capítulo 8, verso 7. Amém? A Bíblia diz assim, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles, e as escreverei sobre o seu coração, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Queridos, então nós precisamos entender que a primeira aliança, a palavra estava fora, mas já na segunda, Deus vem e escreve as leis dele dentro do nosso coração. Para quê? Porque quando ela entra no nosso coração, ela consegue nos dar força para vencer. Porque a palavra diz que perdi aqui. Mas nós precisamos entender que quando nós retemos isso, é a semente que vem. E aí quando nós cultivamos essa semente, ela se torna poderosa. E contra a palavra do rei, queridos, ninguém pode. Então quando você absorve a palavra de Deus, fique tranquilo, o fruto vai chegar. Aquilo para qual ela foi lançada vai acontecer. Nós precisamos crer nisso. Eu tenho entendido, amados, que uma das coisas que nós não podemos fazer nesse tempo é desistir no meio do caminho. Nós precisamos ser um povo indesistível, um povo que não desiste sob qualquer circunstância, um povo que olha, mesmo errando, mesmo apanhando às vezes, olhando e falando, eu vou continuar. Por quê? Porque a palavra diz em Eclesiastes, diz assim, que melhor é o fim das coisas do que o início. Por quê? Porque às vezes no início você erra, às vezes no início você vacila, mas a palavra está dizendo, melhor é o fim. Por quê? Porque se nós não desistirmos, queridos, nós vamos poder chegar um dia, olhar para trás e falar, uau, grandes coisas fez o Senhor. Salmo 126, eu amo esse salmo, quando ele diz assim, grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres. Não é isso? Por quê? Porque nós vamos passar muitas lutas, muitas coisas, mas vamos poder olhar lá na frente e dizer, uau, grandes coisas fez o Senhor. Né? Como começa? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de louvor, e dizemos, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eu creio nisso, queridos, eu creio que independente da situação que nós passarmos, nós vamos poder chegar e falar assim, uau, grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso eu estou alegre. Mas uma das coisas que nós não podemos fazer é desistir. E outra coisa que eu creio também que nós não podemos fazer é querer dar ajuda para Deus, querido. Não queira ajudar o Senhor, não. Sabe? Não queira ajudar o Senhor. É como, eu fiquei pensando nisso, é como se você de repente, lá nas bodas de Caná,
quando ele fala assim para o pessoal assim, enche as talhas de água, e aí o pessoal encheu de água. Eu acredito assim que muitos de nós, para poder já ajudar no processo do vinho, de repente nós íamos pegar aqueles pacotinhos de 5 litros de suco de uva, e já jogar dentro e falar assim, ó, senhor, já está meio na cor, então é só o senhor já mexer um pouquinho, já dar mais um tchan, já está ajeitado. Muitas das vezes nós queremos ajudar o Senhor, e aí é onde nós nos lascamos, porque o Senhor não precisa de ajuda, o Senhor precisa de obediência. O Senhor precisa que nós tenhamos fé na palavra dEle. O Senhor precisa que nós cremos de todo o nosso coração na palavra dEle. Queridos, eu creio que é tempo de nós entendermos, o avivamento está chegando à nossa nação. Mas também é tempo de nós entendermos que nós precisamos estar preparados para aquilo que está chegando. Mas como é que nós vamos nos preparar se nós não estivermos enraizados na palavra, queridos? Nós precisamos estar alicerçados na palavra. Tem uma passagem que eu acho muito interessante, justamente de Daniel. Por quê? Porque Daniel, ele como um bom judeu, ele já tinha ali a lei dentro do coração dele. Por quê? Porque eles estudavam muito, e a palavra diz até que Nabucodonosor pega o quê? Os mais estudados. E eu acho fantástico isso, porque quando tanto Daniel passa a prova, como os 3 jovens também passam, você vai ver que o princípio é o mesmo. Quando os 3 jovens a princípio passam aquele, vamos falar assim no brasileiro, aquele perrengue, né? Nabucodonosor faz a estátua e manda eles se prostrarem, mas eles tinham a palavra dentro do coração deles, e eles não se prostram diante da estátua. Queridos, naquele momento, a palavra que estava dentro deles vem para fora. O quarto homem aparece. Por quê? Porque João 14, 21, aquele que ouve as minhas palavras e as guarda, é o que me ama. Eu virei e me manifestarei a ele. Não tinha como o Senhor negar a própria palavra. Aí você fala assim, pô, mas ainda Jesus não tinha falado. Mas o princípio já estava lá. O princípio da palavra já estava estabelecido. Então, quando eles negam adorar a estátua, o Senhor vem e cumpre a palavra. Quando Daniel também é colocado à prova, da mesma maneira, o Senhor vem e guarda Daniel. Amados, quando nós guardamos a palavra do Senhor, independente da circunstância que se levantar, o Senhor vai vir à nossa frente e vai guardar a gente. É isso que nós precisamos crer. Nós precisamos crer com todo o nosso coração, que o Senhor, Ele é o nosso pastor, e Ele não nos faltará. Pode ser dia bom, pode ser dia ruim, pode ser o que for. Pode aparecer demônio da canela seca, pode ser mais forte, pode ser quem quiser. Quando você se firma no Senhor, se agarra no Senhor, queridos, não há circunstância que consiga vencer você. É isso que nós precisamos crer nesse tempo. Nós precisamos ser um povo totalmente enraizado na palavra. Para tudo que nós fizermos, nós devemos ter uma palavra. Nós não podemos nos dar ao luxo de viver sem a palavra do Senhor. Nós não podemos nos dar ao luxo de viver de qualquer forma. Eu amo um texto também, que está lá em Gênesis, quando Agar, ela sai da casa de Abraão a primeira vez, e o anjo aparece para ela e diz assim, o que você está fazendo? Aí ela fala assim, minha patroa lá me bateu. Aí o anjo diz assim, volta lá e se humilha. Queridos, Agar volta e se humilha diante de Sara. Tempos depois, quando Abraão manda Agar embora junto com Ismael, a Bíblia diz que ela deixa o menino num lugar e sai para frente para poder chorar, para não ver o menino morrer de sede, não é isso? Só que quando ela vai querer chorar, o Senhor aparece. Por quê? Porque, queridos, anos atrás ela foi fiel lá com o Senhor. Anos atrás ela obedeceu a palavra do Senhor. Então naquele momento o Senhor estava dando respaldo para aquilo que ela tinha feito lá atrás.
Então nós precisamos entender que é chegado o tempo de nós nos agarrarmos com firmeza às promessas do Senhor. É chegado o tempo de nós agarrarmos com todo o nosso ser aquilo que o Senhor tem dito, independente daquilo que você esteja vendo ou ouvindo. Eu quero te dizer, maior é o nosso Deus do que qualquer coisa no mundo. Eu não tenho dinheiro. O Senhor tem. Eu estou enfermo. Ele é a cura. Eu estou atribulado nesse tempo. Ele é a paz. Eu não estou vendo situação para a minha vida, para a minha área financeira. Ele é o nosso provedor. Nós precisamos acreditar. É chegado o tempo de nós entendermos que Ele nunca nos deixou sozinho e não nos vai deixar. Assim como diz a música ali, né? Ainda se eu for lá para o profundo do mar, se eu for não sei para onde, se eu for para o fundão de Itapevi, se eu for para, né, em Bugaçu, é o seu Jorge lá, se eu for lá para Bugaçu, o senhor vai lá com o Bugaçu, lá com o seu Jorge, que é isso. Tem alguém mais longe aqui? Cotia, olha o Renan, quando vai lá para o fundo de Cotia lá, o senhor vai com ele, queridos. Nós precisamos entender de uma vez por todas que o Senhor não falha. O guarda de Israel não tosqueneja, queridos. Aquele que nos criou, Ele é presente aqui nesse momento. Ele não é um Deus ausente, nós não cultuamos a um Deus que nós ouvimos falar. Nós somos o povo que, assim como em 1 João diz, aquele que vimos, ouvimos e apalpamos, e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Nós podemos apalpar o Senhor, queridos. Eu não acredito, tem uns aqui que não apalparam Ele ainda, meu Deus, mas Ele é real. Ele é real. Esses dias Ele quase me acabou comigo dentro do caminhão. Eu falei, Senhor, o Senhor vai devagar com esse negócio aqui, porque o caminhão está acelerando aqui, ó. Eu não sei o que eu fazia mais, eu não sei se eu acelerava, se eu freava. É muito louco, eu e ele dentro do caminhão é um problema às vezes. Mas é maravilhoso. Eu comecei a ouvir uma música falando sobre o leão, daqui a pouco o leão começou a rugir dentro do caminhão. Eu falei, misericórdia, Jesus. Ficou pequeno o espaço aqui. Mas Ele é real, queridos. Eu me lembro um dia que no meio da nossa luta contra o câncer, a Márcia saiu 5 horas da manhã para poder fazer exame. Ajudei, os irmãos foram levar ela. E na situação que nós estávamos, na situação que ela estava, eu, no momento ali, né, fortão, vamos embora aí, pá, ajudei a colocar no carro e tal. Ela foi para o hospital, eu peguei o caminhão e eu saí embora. Eu lembro que eu fui para o lado de Taubaté e eu estava na Dutra ali, cara, e eu não sabia o que fazer. Chegou um momento assim que eu olhava para tudo aquilo, eu não sabia o que dizer. E eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar e o meu celular ali ligado no rádio do caminhão, eu tenho uma playlist ali no Spotify, estava tocando as músicas ali. Tocando as músicas, cara. De repente começou a tocar uma música assim que eu parei e falei, ué, peraí, essa música não está na minha lista não. Que negócio isso aqui? Aí, quando eu vou olhar, que eu parei um pouquinho assim, a música começa assim. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Eu falei, para. Falei, que é isso, o senhor não é gente, cara. Não, e aí ele falava assim mais, ele falava assim, esse aí eu vou pegar, eu falei, para, Jesus, o senhor vai acabar comigo. Mas eu comecei a olhar para aquilo, falei, cara, qual a possibilidade de uma música daquela tocar naquele momento? E no momento em que eu estava chorando. Queridos, nós vivemos diante de Emmanuel, Ele é Deus conosco. Nós precisamos crer que Ele é Deus conosco, Ele é Emmanuel.
Por isso a necessidade de nós guardarmos a palavra que Ele nos dá. Quando Ele te falar algo, queridos, não interessa a circunstância, olha para Ele. Ele tem me dito algumas coisas que não tem possibilidade nenhuma de acontecer. Mas quer saber de uma coisa? Eu desisti de olhar para as possibilidades. Eu olho para Ele. Eu olho para Ele. É chegado o tempo de nós experimentarmos algo maior da parte do Senhor. Existe uma unção maior para cair nesses dias. Existe uma presença maior que está chegando nesses dias. Às vezes meu coração se aperta, porque é como se o céu estivesse baixando sobre nós. É tempo de nós experimentarmos mais de Deus. É tempo de nós vivenciarmos mais de Deus. Eu creio, queridos, que muitos de nós teremos experiências maravilhosas quando entrarmos no nosso quarto, fechamos a nossa porta e dizer: só sai daqui com uma palavra, só sai daqui quando ouvir a tua voz. É tempo de parar de andar sozinho. É tempo de parar de querer fazer as coisas sozinho. Provérbios diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, Ele aplanará as suas veredas. Queridos, quando eu estou dirigindo o caminhão, em muitos momentos eu me lembro disso, e eu falo: Senhor, dirige aqui, o Senhor é melhor motorista que eu. Esses tempos atrás eu fui pintar a sala da minha casa. Eu não sou pintor, não. E eu fui colocar aquela moldura de gesso também, né? Para quem nunca faz nada, besteira pouco é bobagem. Só que o seguinte, eu não fui sozinho. Eu peguei e falei assim: então, o negócio é o seguinte, o senhor é melhor pintor. Não existe nenhum pintor melhor que o senhor. Outra, o senhor é o melhor gesseiro. Não tem nenhum gesseiro melhor que o senhor. Então, vou colocar a mãozinha ali. O senhor põe a mãozinha do senhor em cima da minha e ajuda. Está lá, queridos, a sala está lá. Nós precisamos crer. Nós precisamos crer nesse Deus que é conosco, que Ele tem prazer em estar conosco. É um pai que tem prazer em estar com os filhos. E nós demonstramos prazer com Ele justamente quando nós olhamos para Ele e dizemos: Senhor, eu amo a Tua palavra. Jesus, independente do que acontecer, a Tua palavra, Senhor, ela é melhor. A Tua presença, Senhor, ela é melhor do que o vinho. E eu posso dizer com propriedade: a presença dele é melhor do que o vinho. A presença do Senhor é melhor do que tudo nessa terra. Às vezes você pode olhar e você vê o pecado é legal, pode ser, no momento é legal, mas a presença dele é muito melhor. Eu acredito que o salmista conseguiu entender isso, quando ele diz assim: mais vale um dia na tua casa que 1000 fora. Mais vale um dia na tua presença, Senhor. Mais vale um dia sentindo o teu perfume do que 1000 dias fora. Um dia na tua presença, um dia sentindo o teu perfume, é melhor do que uma vida inteira. Eu creio, queridos, que é chegado o tempo de nós nos debruçarmos no Senhor, nos deleitarmos no Senhor e entendermos que a palavra dele, ela é maravilhosa. Entendemos que a palavra dele tem poder para transformar
cada um de nós, cada uma das nossas situações. É tempo, queridos, de nós entendermos que a palavra de Deus não é importante. A palavra de Deus é essencial. Assim como o ar que nós respiramos, a palavra de Deus é essencial. Porque quando você acha que algo é importante, você pode fazer ou não. Mas quando você entende que é essencial, você não vai deixar de lado. Amados, é tempo de nos agarrarmos com firmeza às promessas que estão aqui sobre nós. É tempo de olharmos para a palavra do Senhor e dizermos: cara, Ele escreveu isso aqui com tanto amor para mim. Custa nada eu sentar aqui um pouquinho e ver o que papai escreveu para mim. O que é que Ele tem para mim nesse tempo? O que é que Ele tem para mim nesse tempo? Queridos, a palavra do Senhor é maravilhosa. Eu creio, queridos, eu creio que o Senhor está levantando uma geração bíblica. Eu creio que o Senhor está levantando uma geração que vai amar mais a palavra dEle do que a própria vida. Eu creio, queridos, que o Senhor está levantando homens, mulheres, jovens nessa nação que vão viver totalmente enraizados na palavra, que vão viver tudo que a palavra tem para cada um. Eu creio nisso. Eu creio, queridos. Eu creio que é chegado o tempo de nós experimentarmos mais de Deus. Eu creio. Eu creio. O Senhor é maravilhoso, Pai. Justo e bom. Maravilhoso é o Senhor. Gostaria que nesse momento vocês colocassem de pé. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu quero que nesse momento você comece, feche seus olhos para não se distrair. Eu gostaria que nesse momento você pensasse a respeito da sua vida. Pense de uma área, pense de algo que você precisa do Senhor. Uma palavra que você precisa dEle. Porque da mesma maneira que Jesus disse, nós devemos também entender isso, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então é chegado o tempo, queridos, de nós comermos da palavra. Eu creio que nós viveremos tudo que Deus tem para nós, mas nós precisamos entender que a palavra do Senhor é essencial para as nossas vidas. Amém? Feche seus olhos, comece a orar ao Senhor. Comece a dizer ao Senhor: Senhor, eu preciso de uma palavra nessa área. Eu preciso de uma palavra, Senhor, a esse respeito, seja a respeito de alguém, seja a respeito de alguma situação. Mas eu gostaria que você abrisse seu coração, Senhor, nessa noite. Dissesse a Ele: Senhor, eu preciso de uma palavra.
nada vai me atrair. Nada vai me tirar daqui. Sem te tocar, sem ser tocado por ti, nada vai me atrair. Nada vai me tirar daqui. Diga, Pai. Cante a Ele. Levante a sua voz e diga: nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa. Nada vai me abalar. Junto à pedra estou. Pedra preciosa.
Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que o Senhor nessa noite venha nos dar palavras, venha nos direcionar nesse tempo, Pai, porque nem só de pão viveremos, mas da Tua palavra, Senhor. Nós dependemos da Tua palavra, Senhor. Nós entendemos, ó Deus, que a Tua palavra é essencial para as nossas vidas, mais do que o pão, mais do que o ar que respiramos, Senhor. Pai, assim como os guardas, Senhor, eles desejam pelo romper da aurora, nós nessa noite, Deus, desejamos a Tua manifestação nas nossas vidas. Pai, assim, Senhor, como a corça suspira pela corrente de água, Senhor, nós suspiramos pela Tua presença, Senhor. Nós desejamos a Tua presença, Deus. Senhor, nós clamamos, se manifesta, Senhor, em nossas vidas. Oh, Jesus, se manifesta nas nossas vidas, Jesus. Nós queremos a Tua manifestação, Senhor. Nós carecemos da Tua glória, Deus. Nós carecemos da Tua glória, Senhor. Não nos lance fora da Tua presença, Jesus. Não nos lance fora da Tua presença, Senhor. Pai, olha para cada um aqui nessa noite, Senhor. Olha para cada um aqui nessa noite, Senhor. Senhor, atenta, Senhor, a necessidade de cada um dos Teus filhos e filhas nessa noite, Deus. Pai, uma palavra do Senhor e tudo muda, Senhor. Uma palavra e tudo muda, Deus. O Senhor disse: haja luz e houve luz. O Senhor disse: haja separação entre águas e águas, e houve separação. Pai, em nome de Jesus, nós te invocamos nessa noite. Yeshua, nós te invocamos nessa noite. Nós invocamos o Teu poder, Senhor. Nós invocamos a Tua glória nesse lugar. Nós invocamos a Tua presença entre nós, Senhor. Nós te invocamos, nós te invocamos, nós te invocamos. A pedra que os construtores rejeitaram, ela se tornou a principal. Ela se tornou pedra de esquina. Ela se tornou a principal. A palavra, erga suas mãos.